Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai fazer aquele tradicional vídeo de análise pré-jogo que a gente sempre posta no canal às vésperas das partidas do Barça, tentando entender como se comporta o nosso adversário e, claro, como que vem para campo o nosso Barcelona. Mas antes da gente entrar nessa discussão, deixa eu te fazer um lembrete porque eu sei que você sempre esquece. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você não perde nada do que a gente posta e ainda nos ajuda a continuar crescendo para levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. É muito importante que você curta os vídeos e se inscreva no canal. Isso faz toda a diferença para o nosso trabalho ter algum sentido e para o nosso canal continuar crescendo. Feito o lembrete, vamos lá. O que a gente pode esperar dessa 33ª rodada, onde o Barcelona vai enfrentar em casa o Mallorca? O jogo é na Montanha Mágica de Montjuïc, que na temporada passada não fedia nem cheirava, não ajudava nem atrapalhava, jogar em casa ou fora parecia que era a mesma coisa, mas que na temporada atual eu tenho sentido que a torcida está sendo muito mais ativa nas partidas, talvez causado pelo efeito Hansi Flick e aumento da confiança no potencial técnico da equipe, mas que se transformou num lugar em que o Barça tem muito mais chance de vencer do que de tropeçar. Está invicto na Champions em casa, 6 jogos, 5 vitórias e um empate. No Campeonato Espanhol tem a segunda melhor campanha, só está atrás do Real Madrid, que no fundo só ganha no Bernabéu. Quando vai jogar fora, você sempre vê chances do Real Madrid tropeçar e que, portanto, é justo afirmar que pode ser um fator diferencial nessa reta final. No jogo de amanhã, principalmente, na partida contra o Mallorca. O primeiro ponto do nosso vídeo vai ser o que a gente pode esperar do nosso adversário. O Mallorca tem 6 desfalques. Desses 6, 5 em um mundo ideal seriam titulares do técnico Jacob Arrasate. É um jogador muito importante de rotação. O Takuma Asano, parece até nome de piada da 5ª série, mas é o nome do cara de verdade, que é um jogador de velocidade, costuma entrar no segundo tempo, pega um lateral já cansado, faz uma fumaça desgraçada, mete os seus golzinhos também de vez em quando. Não é titular, mas é um jogador importante da rotação da equipe. E aí os 5 titulares que eu vou ler aqui para você: Muriqi, Robert Navarro, Morlanes, Maffeo e Dani Rodrigues. No fundo, Muriqi, Robert Navarro e Morlanes seriam titulares e começaram assim a temporada, mas eles já são desfalque há tanto tempo que a gente nem consegue mais olhar para os seus substitutos e enxergar um reserva. Esses anteriormente reservas, no momento do Mallorca, são os novos titulares. Eles já estão jogando ali de início nas partidas há tanto tempo que não é possível a gente imaginar que a equipe vai ter um grande impacto tático. Já estão acostumados a jogar sem o Muriqi, sem o Navarro e sem o Morlanes. Quem entra no lugar está acostumado a fazer o papel. Quem talvez deixe um pouco mais de saudade quando a gente fala de elementos táticos são o Maffeo e o Dani Rodrigues. Titulares da equipe, nas últimas partidas acabaram encaixando uma sequência de cartões amarelos. No fim de semana tomaram o 5º cartão, aí é suspensão automática, não estarão em campo contra o Barcelona. Nessa situação, nesses casos, a gente tem visto acontecer muito frequentemente no Campeonato Espanhol, mais vezes do que o normal, chega até a incomodar um pouco. As equipes do meio da tabela costumam colocar o time logo todo reserva, desistem das partidas contra os grandes, principalmente quando joga contra Real Madrid e Barcelona. Essas equipes têm poupado os seus titulares, pensando que já vai ter um confronto direto e eu quero meus jogadores descansados. Afinal, eu vou jogar contra o Barcelona em Montjuïc, vou botar o time titular, vou me desgastar, vou correr e ainda tem uma grande chance de eu perder, de ser um esforço em vão, então não vou me esforçar. Vou botar um time misto, às vezes reserva. Se eu já tiver um grande número de desfalques, eu coloco ainda mais reservas, porque a minha chance de fazer uma partida competitiva se torna ainda menor e eu guardo energias para quando eu for enfrentar alguém do meu tamanho. Aconteceu muito isso no Bernabéu e em Montjuïc na atual temporada. Salvo
que isso aconteça, tem tudo para ser um jogo muito duro para o Barcelona, apesar dos desfalques do Mallorca, porque são todos desfalques do meio para frente. E o Mallorca é uma equipe que te incomoda pela quantidade de jogadores que coloca dentro da própria área. As puxadas de contra-ataque dos alas, com o Mojica e com o Maffeu, nem costumam acontecer tão frequentemente quando eles enfrentam adversários mais fortes. E, obviamente, na ausência do ala argentino, que já ficou famoso no Brasil aí pelos arranca-rabos que ele sempre tem com o Vinícius Júnior, na ausência dele a gente talvez sofra menos no nosso campo. Mas lá na área do Mallorca, os nomes defensivos mais importantes todos estão à disposição. Os 3 zagueiros e o lateral Mojica. O goleiro Grife, tá todo mundo ali para fazer aquele famoso estacionamento do ônibus, colocar todo mundo na frente do gol e dificultar o máximo possível a criação de oportunidades por parte do Barcelona. Vai ser um jogo em que vai ser muito necessária a criatividade do Yamal, vai ser um jogo que vai ser muito necessária a capacidade de trabalhar em espaços curtos do Dani Olmo. Como o Barcelona é o melhor ataque do mundo, é óbvio que a gente espera que a gente consiga furar essa retranca e fazer os gols. Mas que eles vão fazer o possível para dificultar a nossa vida, disso você não tenha nenhuma dúvida, certo? Esse time do Mallorca joga num 5-3-2, 5-3-2 mesmo, não é 3-5-2 não, tá? Joga no 5-3-2, uma linha de 5 próximo do seu gol, 2 alas que atacam bastante, mas que quando enfrentam os times mais fortes costumam dar uma segurada. Nesses 3 homens de meio campo sempre tem um de mais mobilidade e velocidade e 2 que costumam segurar um pouco mais posição e fazer o balanço defensivo, mostrando que a prioridade do time é tomar poucos gols. Se der tempo de fazer alguma coisa lá na frente, tudo bem. Quem sabe numa jogada de escanteio, uma falta lateral, a famosa bola vadia, aí tudo bem. Mas propor jogo ofensivo não é muito a característica do Mallorca, e que vai ter o seu meio-campista de mais mobilidade à disposição, o Sergi Darder, e que deve vir com o Samu Costa e com o Antônio Sanches. O Antônio Sanches é reserva, tá? Ele vai entrar no lugar do Dani Rodrigues, que a gente acabou de falar, tomou cartão, certo? De maneira que é um time todo montado para defender, que no ataque tem muitos desfalques, que na construção do jogo tem muitas ausências e que normalmente já seria uma partida de ataque contra defesa, como foi temporada passada, tá? O Barcelona do Xavi fez um jogo de ataque contra defesa contra o Mallorca, em que ganhou de 1-0, você deve lembrar, aquele golaço do Lamine Yamal, um gol que ele repetiu depois na Eurocopa, dribla puxando para a perna esquerda e coloca no ângulo com a bola batendo na trave. Na atual temporada, como o time do Barça é muito mais temível, o ferrolho do Mallorca deve ser muito mais forte. Tudo bem? De maneira que o time titular do Mallorca deve ser Grife, esse é titular, Morey no lugar do Maffeu, Railo, Valgente, Copete e Mojica, Samu Costa, Sergi Darder, Antônio Sanches, Larin e Abidon Prats. O Abidon Prats é patrimônio do futebol espanhol. É um jogador esses atacantes que a gente vê muito na América do Sul, brigador, raçudo. Na hora de fazer os gols ele não tem assim tanta facilidade, mas mete seus golzinhos também, principalmente em momentos importantes. E claro, tem aquele bigodão imenso que faz dele uma figura muito mais chamativa, faz dele uma figura muito mais caricata. Então ele é o tipo do jogador que eu tenho que falar isso, apesar de ser um pouco traumático pra gente, mas ele lembra um pouco no quesito personalidade, personagem, o Borja Iglesias, que fez um hat-trick na gente no jogo de sábado. Então, vamos ter cuidado com o Abidon Prats, não porque ele é magnífico, mas porque eu não sei o que acontece com esses caras. Quando eles veem o Barcelona, ou até o Real Madrid também, tá? Quando eles veem jogo contra time grande, eles que estão há 10 partidas sem fazer nada, resolvem meter gol. Cuidado com o Abidon Prats. Tudo bem? O Barça, agora a gente vem para o nosso lado, o lado mais importante da moeda, o lado que deve ser o que controla a partida, deve ser o que define o resultado do jogo. A gente pode imaginar o Mallorca fazendo o melhor jogo da sua vida,
Mas se o Barcelona tiver inspirado, mesmo assim, eles vão perder. E é um time que deve vir com algumas rotações. Pro torcedor mais ansioso, mais nervoso, o cara que assiste as partidas já com ódio, sangue nos olhos desde o começo, ele vai ter um dia bastante estressante amanhã. Porque a tendência é que o Hansi Flick, pensando na final da Copa do Rei, mexa em algumas peças e dê descanso para alguns atletas. Tá? Ele falou sobre isso na entrevista coletiva de hoje, a entrevista que acontece na véspera de todas as partidas. Falou sobre vários temas, inclusive sobre isso. E ele deixou escapar que a tendência é que ele mexa um pouco nos jogadores mais desgastados para ter pernas frescas na reta final da temporada, nas partidas mais importantes desses próximos 15 dias. Dentro desses próximos 20 dias, para ser mais exato, o Barcelona vai enfrentar Inter de Milão 2 vezes pelas semifinais da Champions e o Real Madrid 2 vezes na final da Copa do Rei e no clássico pelo Campeonato Espanhol, que também pode acabar sendo uma final. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Ele precisa dos jogadores 100% para essas partidas. Eu sei que muita gente discorda, tem ódio, quer que repita o time titular todo jogo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Aí a lesiona 3, 4 e quer reclamar do fisioterapeuta. Então é importante você ter em mente que para ser campeão, principalmente o Barcelona que briga por uma tríplice coroa, tem que ganhar jogos com o time misto. Se toda vez que usar o time misto perder, não vai ser campeão. E se tiver medo de usar time misto, vai perder um monte de jogador lesionado e não vai ser campeão do mesmo jeito. Certo? O Flick tem feito uma gestão de minutos muito interessante, eu acredito. A gente não pode esquecer que o Barcelona é um time muito jovem. Então, um jogador do Barça com 3.500 minutos nas pernas, um cara de 18, como é o caso do Cubarsí, 17, o caso do Yamal, 22, o caso do Pedri, não é alarmante. Alarmante seria se fosse um jogador de 35, 36 anos. E mesmo 35, 36 anos a gente tem o Lewandowski. Ele é um cara que se cuida muito. Ele consegue suportar uma minutagem maior do que outros veteranos da sua idade. E a gente conseguiu passar a maior parte da temporada, à exceção do Dani Olmo, sem sofrer com lesões. Isso é sinal de minutagem bem gerida. Isso é sinal de um time que está descansando quando tem que descansar e está jogando quando tem que jogar. E amanhã é dia para descansar. Não todo mundo. Tu não entra com um time 100% reserva jamais. Mas quem está precisando, quem está numa situação mais alarmante. Inclusive eu vou aproveitar esse gancho para já entrar em qual é a nossa aposta da escalação para o jogo de amanhã. Uma aposta da escalação que vem com muitos jogadores que não estamos acostumados a ver no time titular, mas que quando você escutar o nome você vai pensar, tá bom, com esse daí dá para ganhar mesmo assim. No gol, Chesney. Na defesa, Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martin. No meio campo, Pedri, Eric Garcia e Dani Olmo. E no ataque, Fermin, Ferran e Lamine Yamal. Aí você talvez esteja se questionando como que tu sabe que a escalação vai ser essa, principalmente quem é novo aqui no canal, acha que eu tô vazando informação, não é o caso, tá? Isso daqui é simplesmente um palpite baseado no que a gente escuta de entrevistas, baseado no que a gente observa nos treinamentos e nas últimas partidas. Rafinha vem de uma sequência grande de jogos, talvez esteja na hora de dar uma rodada. Lewandowski está lesionado. O Dani Olmo já está recuperado, já pode voltar a ser titular. E não está muito desgastado, pelo menos ali uns 60, 70 minutos ele aguenta, para já estar com condições de atuar 90 minutos no fim de semana contra o Real Madrid. O Íñigo Martínez, um veteraníssimo, tem que ser bem cuidado, até pela importância que ele tem para a equipe, e o Baldé está lesionado. Por isso esses caras devem descansar, ou se recuperar de lesão, no caso de Lewandowski e de Baldé. O resto vem todo mundo para o time titular. E eu sei que nessa hora todo mundo sempre pergunta, mas e o Koundé? Galera, entenda, o Koundé é um ciborgue. O Koundé tem 5.000 minutos jogados na temporada entre seleção francesa e Barcelona.
Nenhum jogador do planeta aguentaria jogar 5.000 minutos sem ter pelo menos 3 lesões ao longo do ano. O Koundé não teve lesão nenhuma. E quando tu olha pro desgraçado no campo, tu percebe que até os acréscimos do segundo tempo ele continua correndo e sobe e desce, e vai na linha de fundo e volta. O Koundé é outra parada. Não dá pra gente analisar o desgaste do Koundé como se ele fosse um ser humano. Ele é um ciborgue, ele é um alienígena no quesito físico. Por isso, enquanto nós precisarmos, o Koundé vai estar ali na lateral direita. Quando já tiver resolvido o campeonato, tomara que a gente consiga resolver o campeonato com antecedência, aí sim a gente pode ver minutagem pro Hector Ford, aí sim a gente pode ver um descanso pro Koundé. Mas ele não está precisando descansar, porque necessidade de descanso não é só o quanto o cara já jogou, mas a genética dele e o quanto ele se recupera mais rápido do que os outros também acaba influenciando. Tudo bem? Uma curiosidade que muita gente talvez imaginasse que significaria uma titularidade amanhã é que na entrevista de hoje perguntaram pro Hansi Flick sobre o Ter Stegen e ele disse: tá pronto para jogar. Então ele vai jogar amanhã? Aí o Flick deu uma segurada. Calma. Não disse que ele vai jogar amanhã, disse que ele tá pronto para jogar. Mas nós vamos conversar e decidir o melhor momento para ele reaparecer. Então eu acredito que o Ter Stegen vai reaparecer na partida contra o Real Valladolid, sem ser nesse fim de semana, que é a final da Copa do Rei, no próximo. Uma partida propícia para você trazer de volta um goleiro. Você vai pegar o lanterna do campeonato, que está muito lanterna. Ele não é lanterna brigando, ele é lanterna, muito lanterna, desde que virou o ano. E caso o Ter Stegen ainda não esteja, e com certeza não vai estar pelo período que está parado, no melhor ritmo de jogo e cometa algum equívoco, isso vai acabar não fazendo tanta diferença no resultado final da partida por conta do adversário. Amanhã não é o caso. Na final da Copa do Rei não é o caso. Nas semifinais da Liga dos Campeões não é o caso. Deixa o Ter Stegen voltar contra o Valladolid. O Flick já falou hoje que ele está pronto para voltar, mas o retorno de fato tem que ser no momento propício. Isso é no próximo fim de semana. E aí tem um detalhe importante. Esse grupo tem uma missão. Esses 11 que a gente aposta que serão escalados têm um objetivo de colocar o Real Madrid numa situação que nenhuma equipe no futebol espanhol quer estar. Visitar o Getafe precisando fazer gols. Pra quem não sabe, o Getafe é a terceira melhor defesa do Campeonato Espanhol, tá? E dentro de casa, contra os grandes, costuma arrumar problema. Contra o Barcelona empatou, contra o Atlético de Madrid ganhou e tem como próxima vítima no seu radar o Real Madrid. Se o Getafe tivesse um desempenho um pouco melhor contra equipes da sua própria faixa, ali do meio de tabela, nos confrontos diretos, provavelmente estaria brigando por vaga em competições europeias. Mas, quando precisa propor jogo, tem muita dificuldade. Quando precisa atacar, ao invés de só defender, não costuma reagir tão bem. E fica ali naquele limbo de não brigar nem para competir na Europa e nem para cair. O Getafe já pode ser considerado salvo, não briga mais para não cair. Mas brigar por competições europeias passaria muito por ganhar do Real Madrid. Talvez não seria o meu palpite, mas tá com um cheiro de 0-0 esse jogo, com o Getafe defendendo com todo mundo dentro da área, igual foi aquele jogo contra o Barcelona. Ah, meus amigos, aguardem. E por que isso é interessante? Não só porque já estamos na reta final do campeonato e o Barcelona pode acabar sendo campeão com uma vantagem significativa em relação ao rival, mas porque pode ser campeão no jogo contra o rival. Na 35ª rodada tem o clássico Barcelona-Real Madrid, vai acontecer em Montjuïc, e se naquela partida a diferença do Barcelona em relação ao seu perseguidor for de 6 pontos ou mais, o Barça pode ser campeão em cima do seu maior rival, algo que seria inédito na história do Campeonato Espanhol. Ganhar com uma larga vantagem, goleando no Bernabéu, ganhando ida e volta, várias humilhações que a gente já fez o Real Madrid passar, isso daí já está acostumado. Mas ser matematicamente campeão ao vencer o Real Madrid seria a primeira vez na história. Obviamente, se é a primeira vez na história, não tem outra palavra para definir. Seria um feito histórico. E a conta não é muito difícil, não. Se o Barcelona estiver com 6 pontos de vantagem ou mais,
ganha do Real Madrid Montjuic, é campeão em cima do principal rival. Porque só faltariam 3 rodadas. Se eu estou a 6 pontos de distância e ganho o confronto direto, no apito final eu estou a 9. O critério de desempate principal do futebol espanhol é confronto direto. O Barcelona teria o critério à sua disposição e, portanto, se perde os 3 jogos que ainda faltariam e o Real Madrid ganha os 3 jogos que ainda faltariam, empata em pontos e é campeão pelo critério de desempate. É a chance de ser matematicamente campeão em cima do adversário, certo? Mas para a gente estar a 6 pontos, o que tinha que acontecer? O Real Madrid só precisa tropeçar uma vez. São 2 jogos. Getafe fora, Celta de Vigo em casa. Se ele empata com o Getafe e ganha do Celta, e o Barcelona ganha do Mallorca e do Valladolid, a gente chega no clássico a 6 pontos de distância. Meus amigos, pode acontecer. Quando falavam isso 5 rodadas atrás, eu pedi a calma pra galera. Peraí, vamos ver o que acontece. Pode ser que o Barcelona chegue já campeão no clássico. Pode ser que o Real Madrid diminua a distância. Futebol é uma loucura. A gente não pode imaginar o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses. Mas agora que falta tão pouco tempo, agora que faltam só 20 dias, agora que faltam só 2 rodadas, agora a gente já pode projetar. Não só é possível, como eu pessoalmente acho provável que o clássico possa ser o jogo do título, caso o Barcelona consiga confirmar uma vitória em casa contra o Real Madrid, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas repito, 2 meses atrás me perguntavam, eu achava que era papo de maluco. Agora não só é possível, como é até provável. Tudo bem? Para encerrar o nosso vídeo, vamos pro palpite? Para mim, amanhã contra o Mallorca, o Barcelona ganha de 2-0, fazendo o que já fez em alguns outros jogos dessa temporada. Constrói o resultado e começa a promover o descanso ativo. Aquele Barcelona de outubro, que metia 3-0 e continuava atacando em busca do quarto, a gente já não percebe mais tanto da data FIFA pra cá. Da feita que abriu 3 gols de diferença, da feita que tem uma vantagem muito significativa, a gente tem percebido o Barcelona fazer descanso ativo. Toca a bola, eu tô no jogo, mas eu tô descansando. Toca pra lá, toca pra cá, não precisa correr muito, não precisa recuperar a bola no campo ofensivo. Tá 3-0, tá 4-1. No caso do Benfica, ganhamos de 1-0 a ida, estamos ganhando de 3-1 a volta. No agregado, 3 gols de vantagem. Eu vou só administrar e isso ajuda muito a equipe a manter o seu nível físico, somado aos descansos em que o Hansi Flick vai poupar, vai gerir a minutagem dos seus principais jogadores. Tudo bem? Eu acredito que vai ser um jogo desse. Vamos abrir 2-0, vamos tocar a bola. E tomara que seja. Eu não quero mais nada amanhã do que um jogo chato. Sabe aquele jogo enjoado? Você faz um gol no primeiro tempo, um gol no segundo e não acontece mais nada? Pra mim tá perfeito se for assim. Emoção eu já vivi contra o Celta de Vigo. E é óbvio, vai ter muita emoção pra gente viver contra a Inter de Milão, na final contra o Real Madrid, no dia 11, no clássico, contra o Real Madrid. Ali não tem jeito, vai ter emoção. Amanhã, bora dar um descanso pro coração. Amanhã, um joguinho entediante. Quebra esse galho aí pra nós, professor. Quebra esse galho aí pra nós, Hansi Flick. Tudo bem? Por hoje, a gente já vai encerrar. Mas antes eu quero reforçar o lembrete. Você chegou até aqui no vídeo e ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, não ativou as notificações? Pô, quebra um galho pro pai. Me dá o teu engajamento. Me ajuda a continuar crescendo pra gente levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.